Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, a proposta de aperfeiçoamento nosso de conhecimento hoje é em cima dos conceitos de administração fundamentais utilizados no cotidiano. E como tema base da nossa aula, como tema-chave da nossa aula, a gente vem convidar a você a tratar junto comigo sobre a formação de líderes embasando os valores humanos, parte 1. Né? Então, o que a gente vai discutir na nossa aula hoje, nessa primeira parte? Tá? A gente vai falar um pouco da fundamentação da concepção dos valores humanos. Né? Como que forma esses valores em cima da conceituação básica de ética e moral e definir o que são esses valores. Também vamos falar também do aprendizado de valores, tanto na área pessoal como na área profissional. E aí, dentro desse contexto, trata-se de dois assuntos que é de extrema importância para uma pessoa que quer formar esse pensamento de líder, a ambição e a ganância, o confronto entre elas. Ah, professor, mas por que você está falando isso para mim hoje? Por que você vai dar essa aula, sendo que eu não sou um líder na empresa onde eu trabalho? Não importa, mas a função nossa é formar você, ou formar você com um pensamento de líder. Porque hoje você pode não exercer um cargo, uma função de liderança, mas um dia você pode vir a exercer numa empresa ou na própria empresa onde você trabalha. Um dia você pode exercer constituindo uma família, ou já exerce e talvez não percebeu isso na religião em que você serve, nos relacionamentos que você vive. E as pessoas buscam inspiração em pessoas que tenham pensamentos de liderança. Por isso que é preciso a gente estar disposto a aprender para entender esses tipos de conceitos. Porque a primeira parte dessa aula trata da base dessa formação dos valores para a semana que vem a gente entender como é aplicado isso dentro da liderança, como líder atuando. Pessoal, faltam hoje líderes que inspiram. O que a gente vê hoje? Pessoas que não são líderes, pessoas que exercem cargos de liderança, mas pessoas que são extremamente despreparadas, correto? Despreparadas, pessoas que às vezes estão naquele cargo porque alguém colocou, né? Ah, mas ela não tinha capacidade? Sim, pode ter capacidade, mas talvez não naquele momento. Por quê? Porque não se preparou para aquilo. E a gente cansa de ver isso, né? Cansa de ver isso aonde? Nas igrejas, cansa de ver nas famílias, cansa de ver isso nas empresas, na política, num contexto geral. Por quê? Porque não foi entendido esse conceito de formação de um líder pautado nos valores humanos. E é isso que eu vou tratar para vocês hoje. Tentar formar esse conceito educacional, né? Sempre em cima dos valores, para tomar decisões conscientes, para exercer cargos de liderança conscientes, né? Para as pessoas se inspirarem em bons líderes, em excelentes líderes. É isso que o nosso país precisa, é isso que as empresas que a gente trabalha precisam. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que falam que são líderes excepcionais, mas quando a gente começa a conviver, começa a observar, na realidade não é isso que acontece. Na realidade, essa pessoa ela é omissa. Essa pessoa ela joga a responsabilidade para outras resolver para ela. Só que aí ela, como um marketing pessoal dela, ela fala, eu sou um líder. E às vezes, de vez ela agregar, ela desagrega. Por quê? Porque ela não tem aquilo que é o fundamental de um líder, os valores humanos. E é nessa aula que a gente vai tratar disso. Então eu convido a você, dentro desses conceitos aqui que eu falei, que se interem, abra o pensamento, entre nesse espiral, né, para a gente continuar montando o quebra-cabeça nosso do conhecimento administrativo. Eu tenho certeza que isso vai ser bom para vocês, correto? Então vem comigo porque o conhecimento é fascinante. O primeiro conceito que a gente vem tratar, né, na realidade são dois conceitos, é dentro dessa fundamentação da concepção de valores humanos. Então a gente vem falar um pouco do que é ética, que talvez vocês já até tiveram aula de ética, mas eu não vou tratar diretamente disso, mas só conceituar alguma coisa, e o que é moral, correto? Então, primeiramente, o que é ética? Significa o modo de ser de quem? Do ser humano. Sendo o estudo amplo do bem e do mal.
né? Ou seja, busca fundamentar o modo de viver pelo pensamento humano, né? Então, ele busca todo o fundamento no lado bem e o mal do ser humano. É o estudo de como é o ser humano. Então, professor, mas quer dizer que o ser humano ele já nasce com o lado do bem e do mal? Sim, realmente. Mas o que tem que prevalecer? O bem. E o que está acontecendo hoje na nossa sociedade? A gente vê mais pessoas desenvolvendo o lado do mal e sendo líderes, líderes de empresas, né? Inspirando pessoas de uma maneira totalmente errada, com falta de ética. Eu sempre tenho o costume de falar que no nosso país, daqui a um pouco, a gente vai ter cursos voltados para a área de corrupção. Por quê? Porque o que eu vejo hoje no nosso país é as pessoas em si, né, tanto famílias, pais, que exercem cargos ali na família como liderança, né, e dentro de empresas, ensinando pessoas subordinadas, filhos, empregados em si, ser corruptos, né? Existe até, pessoal, olha só como que é duro falar isso, mas existe cursos hoje, tanto da área de direito, que tem a matéria chamada de entendimento da corrupção. Criar uma matéria para entender como que funciona o processo de corrupção. Mas você está ensinando a pessoa a ser corrupta? Não, não é isso. Mas está fazendo com que entenda como que funciona aquele processo para talvez a pessoa, na realidade a intenção, eu acredito que a intenção da matéria é fazer o quê? É fazer com que aquela pessoa não se torne corrupta. Mas o que a gente observa? Se caso todo esse processo de liderança, toda a nossa educação fosse pautada realmente nos valores humanos, talvez essa matéria não precisava existir no nosso país, né? Por que não precisasse existir? Porque todo mundo teria integridade, todo mundo teria ética e ia ser formado esse pensamento humano para exercer o lado do bem e não o lado do mal. Ah, professor, mas quer dizer que você nunca vai ficar triste, nervoso? Sim, normal. Só que se eu busco conhecimento, eu vou tentar equilibrar e o meu lado do bem vai superar esse lado mal meu. Entendeu? Por quê? Porque faz parte você ficar triste, faz parte você ter medo, faz parte você ficar nervoso. Só que o que não faz parte é você sempre ser triste, sempre ser nervoso, sempre ter medo e sempre querer levar vantagem em cima dos outros. E aí, cadê o seu lado bom? Cadê o seu lado do bem? Não existe mais. E é isso que está acontecendo na maioria das nossas pessoas. Isso está começando na base educacional. As crianças já começam a ser mais competitivas do que cooperativas. Você vê crianças dentro de escolas competindo com seus amigos. Na realidade, não virando amigos. As pessoas estão deixando de ter amigos. Por quê? Porque falta esse pensamento humano, falta esse pensamento ético, esses valores, pessoal. Então, a ética é o modo de ser do ser humano. É fazer com que aquele conhecimento dele flua de uma forma correta e agradável e não corrupta como a gente está vendo. E a moral? O que é moral? Então aqui, dentro dessa parte de baixo do slide, fala o que é moral. Seu significado é relativo aos costumes. Isso é grave, ó, palavra-chave. Costumes. É o conjunto de regras adquiridos por meio da cultura, olha só que interessante, da educação, da tradição e do cotidiano. O que orienta o comportamento humano dentro de uma sociedade. Então veja só, quando eu nasci, eu já tenho o meu lado, né, o ser humano, vamos melhor, né? O ser humano quando nasce, ele já tem um lado do bem e um lado do mal. Só que aí vem a moral, correto? Ela vem a moral. E aí vai vir vários tipos de conhecimento, como cultura familiar, cultura da cidade, do país, do estado onde você mora. E vem o processo educacional, para você ter o aprendizado, o entendimento de como você vai sobreviver. E vem regras, vem a tradição, vem o processo de experiência em cima desse cotidiano. E isso daí tem que orientar o meu comportamento humano, tem que fazer com que aquilo que eu já tenho, que é o meu processo ético do bem e do mal, o meu modo de ser, se aflorar de uma forma que eu consiga sobreviver, melhor, viver em sociedade de uma forma
correta. Por isso que eu tenho que entender a cultura, eu tenho que entender o processo educacional, eu tenho que formar esse conhecimento. Mas como que é a base nossa hoje dentro de sala de aula, e não só dentro de sala de aula nas escolas, pessoal, mas nas famílias, que é influenciado todo o processo político que a gente tem no nosso país. É de uma forma errada. Como eu disse, por que existe uma matéria de corrupção em um curso de direito? Na realidade. Por que será? Simplesmente porque a base nossa educacional está sendo falha. E eu não estou falando só de escola, estou falando de um conceito geral. Então eu tenho que estruturar a cada dia os valores humanos. Por isso que em algumas aulas anteriores, lá na primeira parte da nossa disciplina, a gente tratou dos saberes da educação, que é o aprender, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Tudo isso tem ética e moral. Mas para isso eu tenho que entender esses saberes, senão eu não consigo aprender nada. Entendeu? Então, ética é o que? É o modo de ser do ser humano, né? É o modo de viver pelo pensamento humano, né? Onde eu equilibro o meu bem e o mal, claro, superando o mal com o bem. Mas para isso eu tenho que viver com moral. E a moral é quando eu, em cima de costumes, né? Que é o conjunto de regras de uma cultura, de uma educação, de uma tradição, de um cotidiano, que eu consigo viver. Agora, eu pergunto para vocês, as pessoas conseguem viver com regras hoje? No nosso país? Eu não vejo isso. Né? Dentro das empresas? Também não. Então, é começar a formar esse pensamento. Se eu quero um dia ser um líder, exercer um cargo de liderança, ou mesmo que eu não exerça, eu quero me portar como um líder, porque isso me faz bem, eu quero inspirar pessoas, eu tenho que entender esse processo de ética e moral, tá? Para formar esse comportamento humano. Né? Então, tudo que a gente já aprendeu lá, de ciência, arte, teoria, junto com as emoções, né? Com as funções administrativas, com os saberes da educação, né? Forma esse pensamento, né, ético e com a moral para a gente exercer as funções dentro das organizações e não só nas organizações, como na área pessoal, na vida nossa, de forma eficiente. Correto? Então, o conhecimento administrativo é para formar um pensamento gestor, que eu consiga liderar esse processo. É assim que a gente está buscando colocar mais uma peça no nosso quebra-cabeça da nossa disciplina. Então vamos lá. A diferença entre ética e moral. Ah, professor, não é a mesma coisa? Não, não, tem uma diferença, então a gente vai entender. Primeiro, ser ético é saber sobre os valores que sustentam nossos atos de agir de acordo com eles. Entendeu? Então existem valores que formam todo o meu pensamento, aonde eu tenho que agir conforme esses valores. E se eu não tenho? Desde quando eu comecei a ser criado, eu não vou agir, eu não vou ter ética. Por isso que a gente vê muitas pessoas que são desregradas, muitas pessoas que não têm foco hoje, muitas pessoas que querem levar vantagem em cima dos outros, muitas pessoas que deixam a competitividade superar a sua cooperatividade. Por quê? Porque não tem ética, infelizmente. E a moral? O que é? Ter moral é saber se comportar diante de regras instituídas pela sociedade ou por um determinado grupo social. Então, para eu ter moral, ou seja, para uma pessoa ter moral, ela tem que ter princípios éticos, ela tem que ter valores. Porque se ela não tem uma base, uma estrutura educacional que formam esses valores, sabe o que vai acontecer? Ela nunca consegue exercer ou se comportar diante de regras. Sempre vai reclamar, não vai gostar de fazer as coisas, vai ser rebelde. E o que eu vejo lá fora? O que eu vejo no mundo hoje e o que eu vejo no nosso país? Pessoas que não gostam de ter regras. Pessoas que a todo momento deixam a parte do mal, as emoções básicas na hora que a gente tem o medo, a tristeza,
principalmente o nervosismo, superaram a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso comprometimento, que são qualidades boas. E aí o que acontece? Quebra tudo, se rebelam, roubam umas às outras, se tornam corruptas. Entendeu por quê? Porque não tem ética e não exercem dentro de um conceito moral. Então vou ler de novo. Ser ética é saber sobre valores que sustentam nossos atos de agir. Eu tenho que ser íntegro, correto? E ter moral é saber se comportar. Então eu tenho que sustentar esses atos com base ética para se comportar diante de regras instituídas pela sociedade ou por um determinado grupo social, por uma empresa, por uma religião. Entendeu? Eu tenho que saber respeitar. Ah, professor, mas então eu tenho que dizer sim para tudo? Não, você tem que ter a sua opinião própria, você tem que ter personalidade. Mas você só vai formar a sua personalidade se você for ético e ter moral. Entendeu? Senão você vai querer fazer coisas erradas. Você vai querer sempre ir para o lado errado e não pelo lado certo. E os líderes, hoje, infelizmente, têm que ter esse pensamento. Na verdade, felizmente tem que ter esse pensamento. Infelizmente, às vezes não tem. E exercem cargos de liderança. Vamos lá, falando de valores, o que são valores? Então vamos entender agora o que são valores, que a base de tudo é a ética e a moral. Mas vamos lá. Valores são um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização. Então, veja só. Pessoa, sim, e também dentro das empresas. Por isso que teve uma aula que eu falei para vocês dos aspectos que conduzem um planejamento estratégico, que é missão, visão e valores, que as empresas buscam formar. Por quê? Porque ela também tem valores. Elas também têm que ter ética e moral. Vamos lá, continuando. Que determinam a forma como a pessoa ou organização se comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente. Entendeu? Então os valores, ele forma uma base para tanto pessoas como empresas se portar no meio ambiente. O que é o meio ambiente? É na sociedade. Então por isso que uma empresa, quando eu disse para vocês lá naquela aula de missão e visão de valores, que uma empresa ela tem que fazer a missão dela pautada, né, nos valores que ela exerce. Correto? Por que isso? Né? Por que ela tem que fazer? Porque ela tem que entregar um produto de qualidade que tenha respeito pelo cliente. Correto? Então, quando fala que uma empresa também tem valores, é quando ela realmente desenvolve aquele aspecto de missão, visão e valores, correto? Com respeito às pessoas que trabalham dentro da empresa e que vão se utilizar daquele produto ou serviço. E com isso, as pessoas que trabalham também vão formar esse pensamento pautado em valores. Só que só dentro da empresa não, ela tem que já vir de base, e isso a gente não está tendo. Por quê? Porque a nossa educação familiar e escolar está sendo falha hoje. Porque somos influenciados por um sistema político, onde a política busca só interesses individuais, competitivo, e destrói o pensamento das pessoas, infelizmente. Correto? E cadê os valores? Não existe. Ah, mas tem lá os princípios éticos, toda empresa tem um princípio ético, todo local tem um princípio ético. Tem. Só que será que está sendo exercido de uma forma que regram, que estabeleça esses princípios? Não. Infelizmente no nosso país isso não acontece. E tem que começar, ah, professor, mas se não acontece eu vou ter que fazer? Sim. Por quê? Porque você tem que aprender isso. Você tem que ser inspiração, você tem que ter um pensamento de líder, porque as outras pessoas têm que se inspirar em você. Correto? E as pessoas estão sedentas por isso, pessoal. Sedentas. Parece que não, mas estão querendo pessoas que, não que resolvam um problema, mas que tenham boas intenções para criar alternativas que solucionam problemas de outras pessoas, num contexto geral. Correto? E você, aprendendo esse conhecimento, pode ser essa pessoa. Vamos lá. Continuando falando de valores. Os valores têm a função de gerenciar o comportamento dos homens e da sociedade. Gerenciar, gerir, oferecendo
orientação ética e moral em defesa de princípios, de regras, tá? Ou benefícios que atingem o bem-estar de todas as pessoas no mundo. Entendeu? Então, essa orientação ética e moral, ela tem que estabelecer regras que estabelecem também benefícios para formar esse bem-estar social. E aí? O que você observa hoje? Não forma, por quê? Porque a cada dia que passa o ser humano está deixando de ser cooperativo e está sendo somente competitivo. Somente pensando nele e não num todo. Correto? Isso eu estou falando num contexto geral, famílias, empresas, igrejas, num contexto geral, pessoal. Né? E não pode acontecer isso. A gente tem que exercer esses valores, transparecer para as pessoas. Correto? De forma geral. Tá? E quais são os valores? A gente tem honestidade, coragem, humildade, tolerância e flexibilidade e integridade. E a principal ali que a gente pode destacar é a humildade. Vamos lá. Falando de valores, continuando, o que são valores? Agora a gente vai definir cada valor, tá? Honestidade deve figurar em virtudes de um indivíduo, independentemente da situação. A credibilidade só nasce de uma relação franca. Pessoal, honestidade, uma pessoa honesta é uma pessoa íntegra. Eu posso dar um exemplo de líder, né? Na realidade a gente não está falando ainda específico do conceito de líder, mas um exemplo específico que a gente pode dar de líder é Jesus. Ô professor, mas você vai falar de religião aqui? Não estou falando de religião. Estou falando de Jesus como ser humano. Porque olha que lindo isso. Jesus veio na Terra para aprender a ser humano. Ô louco, mas ele precisava disso? Não. Mas ele sentiu todas as dores, todas as dificuldades, as limitações que um ser humano tem para entender como que é o ser humano de carne e osso. Entendeu? E ele teve honestidade, ou seja, virtudes de um indivíduo independentemente da situação, seja boa ou ruim. A credibilidade só nasce de uma relação franca. O que é uma relação franca, pessoal? É quando eu busco dar credibilidade para as pessoas que estão ao meu redor. E Jesus fazia isso como ser humano. Era brilhante. Entendeu? E você e eu, todos nós temos que fazer isso. Ser honesto não é uma obrigação do ser humano, pessoal. Ser honesto. Não é brincadeira isso. Entendeu? É uma obrigação. Ah, é uma virtude? É uma virtude, mas também, mais do que virtude, é uma obrigação. Que o ser humano tem que ter em mente. Porque quando você perde a credibilidade, você perde tudo. Para você conquistar a credibilidade de novo é muito difícil. E hoje, cada dia que passa, as pessoas estão perdendo a credibilidade. Por quê? Porque não se utilizam desse valor chamado honestidade. Porque não se inspiram em líderes que já se passaram. E aí, o principal que eu estou falando para vocês é Jesus. Correto? Vamos lá. Coragem. O profissional ético assume as decisões que toma, mesmo que seja preciso ir contra a opinião da maioria. Correto? Você tem que ter personalidade. Ah, mas você vai brigar com todo mundo? Não. Mas você tem que ter coragem. Você não pode transferir responsabilidade para os outros, que é o que mais hoje tem dentro das organizações empresariais, seja uma instituição pública, seja uma instituição privada. As pessoas não têm coragem de assumir as suas limitações quando erram. Infelizmente. Entendeu? E aí transferem a responsabilidade por outro, porque é muito fácil você apontar outro. Vou dar um exemplo para você. Lembra de Adão e Eva? Ô, professor, mas hoje você está falando de Bíblia. Não estou falando de Bíblia. Estou falando de ser humano. Veja só. Adão e Eva. Quem comeu o fruto? Foi Eva. Não foi? Foi Eva. Eva comeu o fruto. Só que Adão também comeu. Só que quando Deus perguntou para Adão se ele tinha comido o fruto, primeiro, ele fugiu, tanto ele como ela se esconderam, e quando Deus perguntou, ele falou assim, eu comi. Na realidade, quem
me deu foi Eva. Ou seja, ele transferiu a culpa dele para Eva. E Eva fez o quê? Transferiu a culpa dela para a serpente. Entendeu? Então ninguém assumiu a culpa. Hoje ainda temos a síndrome de Adão e Eva, de transferência de responsabilidade para os outros. É muito mais fácil. A quem comeu foi Eva. Eva que me deu. Ah, foi a serpente. Ou seja, todos eles estavam errados. Então assume o erro, tenha personalidade. E aí quando fala ali da preciso ir contra a opinião da maioria, às vezes sim. Às vezes você tem que ter coragem para bater de frente com uma pessoa que está errada e está querendo provar alguma coisa que não é, e você sabe. E às vezes você abaixa a cabeça porque você tem medo. Não. Claro, você não pode brigar, mas você tem que ter argumento para isso. E quando você tem argumento é quando você busca ter honestidade, credibilidade, quando você busca conhecimento para formar esses argumentos. Você tem coragem. Coragem é um dos valores humanos mais brilhantes que um líder tem que ter. Tem que ter pulso para assumir a dificuldade, entendeu? E hoje o que a gente vê? Pessoas que exercem cargo de lideranças, que falam que são líderes, que são omissos, que na hora que vem o que, num português informal, o rojão estoura, o cara corre, é o primeiro a correr e transferir a responsabilidade para os outros. Não pode acontecer isso, pessoal. A gente tem que ter personalidade. Por quê? Porque eu também tenho que ter tolerância e flexibilidade. O que é isso? Uma pessoa, para liderar, deve ouvir as pessoas e avaliar as situações sem preconceitos. Eu tenho que ser tolerante, eu tenho que ser flexível, a ponto que eu ouço as pessoas que me inspiram e que eu tenho confiança nelas. Então, por isso que eu tenho que ser tolerante e flexível algumas das vezes. Agora, eu não posso ser flexível para o que é errado, como é o que a gente vê. Porque quando eu sou flexível para o que é errado, eu não estou tendo coragem, né? Eu estou tendo falta de coragem. Na realidade, eu não estou tendo nem honestidade. Porque eu estou enganando eu e estou enganando pessoas. Entendeu? Olha como uma peça liga a outra. A flexibilidade tem que ter a tolerância, mas tem que ter isso naquilo que é correto. E aí eu volto a falar de Jesus como ser humano. Jesus era flexível, sim, era tolerante, sim, mas Jesus era racional muitas das vezes. Né? Quando ele via que o negócio não era certo, ele não era flexível, ele não era tolerante. Ele tinha coragem e honestidade para assumir aquela dificuldade, por mais que as pessoas vinham contra ele, mas ele mantinha a opinião dele. E ele provava em argumentos que ele estava correto e que aquela situação precisava daquilo. Olha que líder. Isso é ser líder, pessoal. E a todo momento a gente tem situações que mexem com esses valores. E às vezes o que a gente faz? Fica omisso e transfere a responsabilidade para os outros. O ser humano é típico nisso. Não pode. Não pode fazer isso. Eu tenho que ter honestidade, coragem, ser tolerante e flexível. Mas o momento propício para isso. E aí a gente vem com o próximo, que é a integridade. O que é uma pessoa... A integridade é a honestidade. A base é a honestidade, mas olha o que é integridade. Ser íntegro é agir dentro de seus princípios éticos, bem e mal, o modo de ser, do pensamento nosso, tá? Seja em momentos de instabilidade, seja na hora de apresentar ótimas soluções. Olha que lindo isso, pessoal. Entendeu? Então, eu me torno uma pessoa íntegra quando, na realidade, eu busco usar da minha honestidade, coragem, da minha flexibilidade no contexto geral, de uma forma correta. Eu passo credibilidade para as pessoas, independente das circunstâncias. Porque, resumindo, eu não preciso ser corrupto, correto? Vamos supor, se eu estiver passando por uma dificuldade, alguém me oferecer uma coisa errada, eu vou lá e faço, eu estou sendo íntegro? Não. Eu estou tendo honestidade? Não. Estou tendo coragem? Estou tendo coragem, na realidade, para fazer coisas erradas, para concordar com o erro. Entendeu? Então, independente da dificuldade, eu sempre tenho que buscar a minha
correção, no meu lado certo, né? O que a gente vê? As pessoas se apertarem, o que acontece? Elas buscam o lado ruim, o erro. Entendeu? Por quê? Porque deixam de ser íntegras, porque não tiveram base, porque não tem essa formação de valores. E aí é onde que vem as consequências. Então, se é bom ou é ruim, você está num momento bom ou está ruim na sua vida, você tem que ser íntegro sempre. Porque, como eu estou dizendo para vocês, Jesus como ser humano, ele teve momentos bons, teve momentos ruins, só que ele não se corrompeu. Por quê? Porque ele era íntegro como líder. Ele tinha que ser exemplo, ele tinha que ser inspiração. E é isso que a gente tem que ser. Vamos lá. E o principal deles, humildade. O que é humildade? Essa competência distingue o profissional moderno dos demais. Né? Ele sabe reconhecer o sucesso individual, melhor, que o sucesso individual é o resultado de trabalho em equipe. Volto a falar de Jesus novamente. Né? Ele reconhecia que não era só ele, era todos que rodeavam ele. E é isso que um bom líder faz. É quando ele busca esse procedimento, né, formando, se pautando nos valores humanos, para ele ter essa humildade. Ninguém sabe mais do que ninguém não, pessoal. Todos nós somos semelhantes. Cada um tem as suas qualidades e as suas limitações. Mas aqueles que querem exercer só as limitações sempre vão errar. Sempre vão falhar. Por quê? Porque às vezes não vão ter nada disso que eu estou falando para vocês. Né? Não vão ter humildade, não vão ter integridade, não vão ter coragem nem honestidade. Vão sempre estar transferindo a responsabilidade para os outros. Então eu tenho que ter uma humildade. Eu não ganho um jogo sozinho. Eu preciso de outras pessoas. Entendeu? Ah, mas até no esporte individual? Até no esporte individual. Porque se não tiver alguém que te inspire, não tiver alguém que te incentive, você não ganha nada. Entendeu? Até em algo, em uma atitude individual sua, você tem que ter o seu lado cooperativo. Entender que tem pessoas que te inspiram e você tem que ser a inspiração também para outras pessoas, baseado em valores. E aí a gente vê lá fora, cada dia que passa, estão denigrindo esses valores humanos, dentro das escolas, dentro das famílias, no contexto geral, dentro das empresas. Por quê? Porque a competitividade está superando a cooperatividade. Aí volto lá naquela aula nossa do capitalismo, né? Ou seja, da administração capitalista ou humanista. Ela se torna somente capitalista ao momento que ela é só competitiva. E aí eu esqueço de todos os valores humanos que uma pessoa e as empresas têm. E aí eu formo líderes, ou seja, pessoas que não podem ser chamadas de líderes, mas exercem cargos de uma forma extremamente competitiva, que o importante é só o resultado financeiro e não todo o processo para esse desenvolvimento para trazer o resultado financeiro. E esse processo tá o que? Os valores humanos nas pessoas e no produto que você faz para outras pessoas. Isso é buscar formar um pensamento de liderança. Por quê? Eu tenho um aprendizado de valores na área pessoal e na área profissional. E aí, o que está escrito aqui, se a gente for entender, você também vale pelo que não faz. Ô louco, mas então quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Não, olha só. Muitas vezes o que define uma pessoa, tanto na área pessoal quanto na área profissional, não é aquilo que ela faz, mas sim o que ela não está disposta a fazer, os limites que ela se impõe e as fronteiras que respeita. Então, peraí, professor, então eu tenho que ir contra as pessoas que trabalham comigo, os meus superiores. Não, 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 não. Isso daqui, entre linhas, está falando assim, ó, você não precisa ir para o lado errado. Você não precisa se corromper com coisas erradas. Porque vale mais o que você não faz do que o que você fez para galgar alguma coisa que não é agradável, que você vai ter futuramente consequências ruins para a sua vida num todo. Eu sempre costumo falar que aquele que busca conhecimento para crescimento pessoal e profissional, ele pode demorar para chegar em um cargo que ele seja reconhecido, né?
Mas na hora que ele chega, ninguém tira ele, porque ele chegou com um mérito. E as pessoas inspiram nele. Então ele sobe degrau por degrau de uma forma que o tempo vai ensinando ele. E agora a pessoa que busca somente em cima da competitividade, derrubar os outros, o que acontece? Se corrompendo para chegar, quando ele chega, ele dura pouco. Ele sempre tem que estar derrubando os outros para ele conquistar alguma coisa. Isso não é ser líder. Líder é galgar, é processo, é enfrentar a dificuldade, é ter a coragem, é ter honestidade, é ter humildade, para entender que ele tem que aprender mais para ele exercer aquela função. Não é fazer um marketing pessoal pensando que eu faço isso porque eu sou bom. Não. Você pode ser, naquele momento, estar mais preparado do que o outro, mas você tem sempre que estar se preparando. Entendeu? E não só falando, como muitos aí que a gente vê, que você conhece, onde você trabalha, onde você estuda, onde você, num contexto geral, desenvolve um relacionamento. Infelizmente, é assim. Então, o caráter ele é formado pelos valores. Entendeu? Quando eu decido ter ética dentro de uma concepção moral para exercer isso com sabedoria e não de uma forma corrupta como a gente está vendo no nosso país, e não é de hoje, de muitos e muitos anos. Vamos lá, continuando. Ambição versus ganância. Né? São dois aspectos que movem todo o pensamento do ser humano. O que é ambição? É bom ou é ruim? E o que é ganância? É bom ou ruim? Então a gente vai ver. Dentro dessa aprendizado dos valores humanos, né, tanto na área pessoal e na área profissional, a gente trabalha esse conceito de ambição. Por quê? Porque ambição significa mover-se livremente, sendo o desejo de desenvolvimento máximo do ser humano, ou seja, ter a iniciativa de criar o seu próprio caminho na vida. Entendeu? Então, é a conquista, já começa por aí. É importante destacar que a ambição faz parte das características de todos os seres humanos e não está ligada apenas a atitudes monetárias e materiais, mas sim humanas. Então é o processo que eu busco com o meu mérito, eu vou galgando, eu vou conquistando, eu vou estudando, aperfeiçoando o meu conhecimento, formando os meus valores, inspirando pessoas e buscando pessoas que me inspiram para eu me aperfeiçoar, me preparando para isso. E não pensando só na área material e financeira, mas sim no lado humano, que o meu trabalho tem que fazer sentido não só para a minha vida, num contexto, mas para a vida das pessoas que me rodeiam. Entendeu? É aí que vem o resultado financeiro. Então a ambição é eu ter foco e objetivo. A ambição é bom, só que a minha ambição não pode superar, ou melhor, virar o que? Ganância. Porque quando eu exerço o procedimento de ganância, eu deixo de ser cooperativo, eu deixo de ter ambição, eu passo a querer ser somente competitivo. Professor, quer dizer que competitividade eu não tenho que ter? Não, você tem que ter. Só que você tem que ter competitividade junto com cooperatividade. Eu tenho que ter ambição entre a cooperação e a competitividade. Se eu tiver ganância, eu não tenho cooperatividade. Por quê? Porque eu vou querer derrubar os outros. Olha o conceito. É o desejo de ganhar acima de qualquer coisa, independente se as atitudes são éticas, morais ou não. Ou seja, é querer mais do que o necessário, não se importando de passar por cima dos outros para conseguir cada vez mais. Olha só, é aquele momento que você, eu quero ser o presidente da empresa, só que para eu ser o presidente da empresa, eu tenho que derrubar todo mundo. Não. Se você fizer isso, você está sendo ganancioso. Você tem que buscar conhecimento, se preparando para um dia você chegar lá. Isso é bom. Mas eu não tenho capacidade. Claro que tem, todos nós temos capacidade. Só que eu tenho que me preparar para os momentos. Por isso que eu tenho que me pautar na formação
dos valores para um dia exercer esse cargo, seja numa empresa, seja na minha família, seja em qualquer lugar que eu inspire pessoas. E para isso eu vou precisar das próprias pessoas. Agora, se eu ser ganancioso, eu não vou conquistar nada. Na realidade, eu até posso chegar, mas outra pessoa vai vir e vai me derrubar. Você está cansado de ver isso, gente? Vocês veem isso direto. Entendeu? Não seja ganancioso. Olha lá. A ganância está extremamente ligada à arrogância e atitudes monetárias materiais. Aquela pessoa que é arrogante, que eu sei tudo, não tem humildade, não tem nada. Só que na hora que estoura, ela foge. Ela deixa para quem? Para aquele que tem impulso e coragem de assumir. Para aquele que tem ambição. Para aquele que é cooperativo. Correto? Para aquele que não pensa somente no dinheiro ou no bem material. Para aquele que pensa no ser humano. Deixa para ele. E essa pessoa que é arrogante, ela só pensa no dinheiro. Ela só pensa em fazer aquilo em troca de algo que vai suprir somente a necessidade individual dela, ela não pensa em ninguém. E isso, pessoal, a gente está vendo muito na sociedade hoje, dentro das empresas, dentro das escolas, dentro das igrejas, dentro das famílias, gente. Infelizmente. E a gente vai continuar vendo isso. Eu vou ser mais um, eu vou criar os meus filhos, eu vou meus amigos, vou inspirar os meus amigos, os meus alunos a ser isso? Não. A escolha é sua, a escolha é minha. E eu escolho ser o quê? Ter cooperatividade, ter valores humanos na minha essência para desenvolver para as pessoas, ter ética e moral, né? Ter os valores humanos na minha base para formar esse pensamento de líder e tomar decisões conscientes que servem para inspirar pessoas a serem conscientes. É isso que eu quero e é isso que eu quero que vocês, meus alunos, entendam. Né? Que a gestão dentro das empresas deve ser assim. Talvez não seja, mas que você que exerce qualquer tipo de cargo, não sou líder, mas você exerce esse pensamento de líder, que seja destaque, não para derrubar pessoas, mas sim para ser exemplo para pessoas, até mesmo para os seus líderes. A gente cansa de ver isso, né? A gente cansa de ver pessoas que não estão preparadas para exercer cargos de liderança e que outras que estão assim buscando isso não exercem. Por quê? Porque simplesmente faz a forma correta e às vezes hoje lá fora não tem tanto valor. Porque eu falo assim, não é ganancioso. Não, eu sou ambicioso. Eu quero ter metas e objetivos, é isso. Mas de uma forma correta, que não vire ganância. Esse é o recado que eu tenho para vocês. Por isso eu deixo a atividade dessa semana, tá? De acordo com o seu entendimento, a liderança das empresas no Brasil ainda não é pautada nos valores humanos? Justifique sua resposta. Ainda a gente não falou especificadamente de liderança em si, mas somente iniciamos o conceito de valores humanos. Liderança a gente vem falar na próxima semana, específico, mas eu já deixo aqui para vocês já definir no que a gente falou hoje. Né? Será que ainda a liderança das empresas no Brasil é pautada nos valores humanos ou não? Justifique sua resposta. Concepção. Eu acredito que não. Mas essa é a minha opinião. Eu quero ver a sua opinião. Correto? Então, deixo aí para vocês. E para a gente finalizar a revisão, né, da nossa aula, só para a gente conceituar o que a gente falou, falamos da concepção dos valores humanos, né? Conceituamos lá sobre ética, moral, que é o princípio desses valores, e aí depois falamos o conceito geral dos valores, que falamos honestidade, coragem, tolerância e flexibilidade, né? Que mais? Integridade e humildade, correto? Desenvolvemos isso tanto na área pessoal, na área profissional, né? E, para finalizar, tratamos da ambição e da ganância. E fechamos por hoje. Semana que vem, vemos a segunda parte dessa aula. Falaremos, na realidade, da formação dos líderes mesmo. A conceituação do que é o sentido líder. E aí a gente vem com a proposta. Ser chefe ou ser líder?
que você acha que tem hoje? Mais chefe ou mais líder? Semana que vem a gente responde isso. O líder e sua equipe, como que é o líder dentro da sua equipe? Estilos de liderança que motivam uma equipe. Então a gente vai tratar a liderança como foco da aula que vem, claro, aplicando tudo isso dos valores humanos dentro desse conceito. Tá? Então eu peço que vocês, né, se atentem que semana que vem a aula é complementação dessa aula de hoje. Tá? Ou seja, é uma sequência, pessoal. Perceba só, a gente vai entrando nesse espiral, montando o quebra-cabeça, né, da nossa disciplina de administração hospitalar. Correto? Sempre, né, todos esses conceitos que eu estou passando para vocês, é para vocês terem uma ideia de como que a gente aplica dentro de uma instituição hospitalar ou de uma empresa, em qualquer área, para a vida. A gente tem que levar esse conhecimento para gerenciar a nossa vida. E vida tem área pessoal e área profissional. Correto? Então a gente tem que estruturar esse pensamento. Por isso que eu estou formando para vocês esse pensamento de liderança. Ah, mas eu não sou líder, não importa. Um dia você pode ser. Ou às vezes você nem sabe. As pessoas se inspiram em você. Você tem que ser exemplo. Exemplo. Correto? Vamos lá. A frase de reflexão, como eu sempre deixo para vocês, né? Para ser alguém na vida, você não precisa ter somente bens, dinheiro, riquezas. Ou seja, ser arrogante. Para ser alguém na vida é preciso ter apenas valores como educação, humildade e principalmente conhecimento transformado em sabedoria. Ou seja, ser um ser humano. Então, o que você escolhe? Os bens, dinheiro e riquezas? Só isso? Esquece dos valores como educação, humildade e principalmente o conhecimento transformado em sabedoria? Ou seja, deixando de ser ser humano? Isso é o que mais tem hoje no nosso país e talvez no mundo, mas falando de Brasil, tem muita gente que não é mais nem considerado ser humano. São pessoas que só pensam na parte material e financeira e esquecem de ser ser humano, porque ser ser humano é ter sim educação, humildade e transformar esse conhecimento que a gente aprende aqui e a todo momento em sabedoria. E com isso, eu me torno cada dia um líder. Então, eu não preciso exercer um cargo de líder para ser um líder. Eu preciso ter atitudes que formam a minha essência, né? Inspirando pessoas, e assim eu vou me tornando um líder. Para isso, eu tenho que fazer disso daqui na minha vida. E é isso que eu quero que vocês formem no pensamento de vocês. Pensamento de líderes. Correto? Abraços, deixo aqui para vocês e até a nossa próxima aula. Obrigado, pessoal, porque o conhecimento é fascinante.